Tanto se fala e nesta semana se discute em relação à inteligência artificial, sobre novas ferramentas que vão chegando, que vão sendo utilizadas para as mais diferentes formas de relações humanas e também de relações profissionais. As empresas estão também utilizando a inteligência artificial no chamado match entre empresas e profissionais. O match é aquele encontro que tem também nas plataformas de namoro, quando um quer, o outro quer, tem muita coisa em comum, então por que não manter este relacionamento dali para frente? No mercado de trabalho, o match significa a pessoa quer um emprego, a empresa precisa preencher uma vaga e a inteligência artificial pode unir essas duas vontades e necessidades. Mas de que maneira isso está acontecendo? Nossa convidada nesta quarta-feira aqui no Manhã Bandeirantes é a Irina Bezan, que é CEO da Talents Digital. Irina, muito bom dia para você, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, tudo jóia? É um prazer estar com vocês aqui, ainda mais para falar de um assunto tão legal, né? Tão relevante aí para o mercado. Como é que a inteligência artificial está fazendo essa junção da necessidade da empresa com a necessidade de um empregado, de um funcionário, e vendo que há mais em comuns do que eles, e isso é mais percebido agora com a inteligência artificial do que era só no tete-a-tete? Ah, com certeza. Tem uma vantagem muito grande que a tecnologia traz para esses processos, que são as análises de dados, né? E dados que a gente fala on time, né? São dados que acontecem em tempo real. E o que é muito bacana, né? Eu que já estou no mercado de recrutamento e seleção, participando, né, desse match, né, entre esse encontro, né, do talento ideal para a vaga, para a oportunidade ideal. A tecnologia ajudou a gente a avançar muito nos processos, porque antes o tempo que a gente demorava, né, para poder encontrar a pessoa, abrir o processo, fazer tudo que envolve, né, a atração, a triagem, as entrevistas, criar o que a gente chama de shortlist, né, que são os candidatos selecionados, os candidatos finalistas, a gente encaminhar essa lista, acompanhar tudo isso. Os processos eram muito demorados, o nível de serviço era muito longo, às vezes demorava meses, as triagens às vezes demoravam demais. E hoje a tecnologia, usando principalmente conceitos de machine learning, entre outras coisas, você cria esse match ideal, ou seja, a gente compara com dados do mundo digital, por isso que os currículos estão sendo online também, você traz, né, as características de leitura dos currículos, das competências, de uma forma muito mais rápida, a ponto que a gente tem hoje o processo de triagem, que demorava às vezes de 15 a 20 dias, é realizado em menos de 24 horas. Né? Então, você traz os profissionais ideais com base nas informações e solicitações, mas isso não exclui o humano do processo, porque como a gente está lidando com talentos, com pessoas, então a máquina, ela auxilia com as suas programações a identificar e até mesmo ranquear esses profissionais com base, né, no descritivo de cargo, de função, competências primeiras, testes comportamentais que são aplicados, e isso faz com que o processo aconteça muito rápido, né, o sistema gera isso muito rápido, e aí, claro, depois vem a atuação consultiva do Headhunter para refinar esses resultados. Então, é um trabalho que para nós é muito legal e está acompanhando, né, as tendências, que está tudo muito acelerado. Então, você imagina ficar meses sem uma reposição de uma vaga ou de um processo, isso impacta na economia, nas empresas de uma forma muito grande, e a gente consegue, né, buscar os talentos muito mais fáceis. Mas aí o ponto é aquilo, né? Quem hoje não está no digital, muitas vezes pode não ser encontrado, porque aquele hábito antigo de montar o currículo no papel, montar o currículo, até mesmo mandar o currículo como anexo num e-mail, isso já deixou de existir. Hoje, todos os sistemas, inclusive que a gente usa, e a gente tem um sistema que é próprio nosso, que é assim, todo o processo ele acontece no online, a pessoa ela cadastra uma vez e depois ela participa de tudo que acontecer lá, mas tem a necessidade do acesso digital. Tá? Isso é um resumo um pouquinho do que está acontecendo, né? Então, tem sido muito bom para nós. Agora, Irina,
não é segredo que tem gente que dá aquela mentida no currículo, aquela exagerada nas próprias habilidades, aquela exagerada no idioma estrangeiro fluente. De alguma forma, a inteligência artificial consegue filtrar, pelo menos, as mentiras mais grossas nos currículos? A gente tem um sistema que é o que a gente chama dos filtros principais, né? Que são usados para justamente trazer essa qualidade para o processo. Então, a pessoa ela fala que ela mora num lugar, mas às vezes o sistema do endereço ou CEP não confere, às vezes o próprio sistema, depende, é um processo mais local, ou tem uma característica específica, tem que ser uma vaga presencial, mas a pessoa só quer trabalhar remoto. Então, existem como a gente criar filtros, né, que vão fazendo essa primeira triagem. Mas é por isso que tem sempre várias fases no processo de seleção que envolve a checagem disso, justamente por essa condição. Ao mesmo tempo, pode acontecer do profissional ter colocado dados que não contribuem para o processo ou não são fidedignos, como pode acontecer também das pessoas não incluírem experiências que são relevantes, né? Às vezes a pessoa não escreve, não coloca, não consegue construir ali isso. Então, por isso que a gente tem muitas etapas no processo seletivo e uma delas tem o consultivo e tem, claro, as checagens. Então, a gente já tem até inclusão dentro dos processos online, ajuda de sistemas que vão viabilizando isso. Então, junto com o que está escrito, né, tem os testes hoje, você tem muitos testes para mensurar competência técnica já online também, direto. Então, a parte de línguas, por exemplo, é muito comum, né, as pessoas escreverem que tem inglês intermediário, fluente, e aí existem as conversações e você tem sistemas que fazem esse filtro já automaticamente, inclusive já dando, né, mensurando qual é a qualidade ou a competência daquele profissional. Tem muitos que têm usado ferramentas, inclusive, de sistema para poder aproveitar as notas, para a turma que gosta do Duolingo, entre outras. Existem sistemas que eles podem trazer esses dados também para facilitar o processo, sabe? Então, assim, a recomendação seja fidedigno com o que você escreve no seu currículo, seja verdadeiro e transparente também na hora da checagem de dados. E eu acho que uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer que é a busca das referências, né? Isso é muito comum, que é a checagem de referências como uma forma geral. Às vezes a pessoa ela fala que trabalhou numa área, trabalhou numa empresa, fez uma determinada função, mas na hora de checar aquilo não é verdadeiro. Então o Red Hunter ele sempre tem bastante trabalho e a gente não conseguiu ainda delegar 100% desse processo simplesmente para a máquina. Eu acho que a ideia nem é essa, né? Mas com certeza tem uma coisa importante, que você comentou isso, mas eu posso dizer que existe uma contribuição, ao mesmo tempo, da checagem de informações, mas você também diminui muito o viés de processo seletivo, que é uma coisa legal, porque às vezes é aquilo, né? Tem gestores que às vezes quer limitar um tipo de perfil, a gente está falando de gênero, de raça, um monte de coisa que é importante, e muitas vezes o processo, ele deixa isso livre, ele diminui esse viés no processo, fazendo com que tudo seja mais inclusivo e imparcial, né? Inclusivo e imparcial no processo. Tá? Irina, para a gente finalizar, você trouxe dicas importantes. Agora, uma curiosidade. Uma Sim. vez passada essa primeira etapa da inteligência artificial, existe na sequência também a entrevista pessoal. Ali você tem, de fato, essa percepção se o candidato é exatamente aquilo que você esperava, que é exatamente aquilo que foi filtrado também pela inteligência artificial. Normalmente, a inteligência artificial acerta na hora de colocar um candidato frente a frente com o recrutador, ou acontecem também erros de o currículo estava muito bom, mas na hora de vamos ver aqui não era exatamente o perfil que a gente estava procurando? Tem uma coisa que é assim, a tendência de acertos pro match, que é baseado em dados disponíveis, né? A máquina em si ela não consegue criar o perfil detalhado do funcionário, né, ideal, por exemplo. A gente imputa informações do que é o perfil que a gente considera que é o ideal, aí você vai ter as probabilidades de sucesso com base em vários critérios. A IA tem acertado bastante, mas é o que a gente fala, né? Existe ainda os ajustes. Não dá para confiar ainda 100%. Então, está em processo também de treinamento, porque a IA é isso, vai tendo um processo de aprendizagem. Então,
Os percentuais são altos, eu posso dizer que mais de 80% dos processos de triagem, eles são bem assertivos, mas é aquilo, né? No momento que chega para o headhunter, você vai fazer outros tipos de checagem. Acontece muitas vezes da pessoa responder, por exemplo, testes de competência que visam trazer uma percepção mais do comportamental. A pessoa, às vezes, ela não é sincera, às vezes ela responde com base num perfil idealizado dela, não quem ela realmente é. Então, na entrevista, o headhunter ele vai testar e vai procurar se aprofundar, por isso que é uma equipe especializada, que conhece bastante aspectos comportamentais e principalmente sempre com base em competência, para realmente perceber se está congruente o que foi escrito e apresentado para a máquina na hora, né, que você vai vivenciar um fato real, é verdadeiro. Por isso que a gente usa também os famosos jogos dinâmicos, né, os role plays, que a gente fala, as entrevistas simulando uma situação real, um cenário verdadeiro, para que a gente possa perceber se realmente as ações, a manifestação daquela pessoa ela é espontânea. Se não é só texto, né, é um currículo, mas a gente desenvolver ali o que realmente aconteceu faz toda a diferença. E você sabe, né, a gente geralmente contrata no final as pessoas que têm mais sintonia e sinergia com a liderança e também com o fit cultural da empresa. Você pode pegar todos os melhores candidatos com os mesmos perfis e competências técnicas, 100% perfeitos, mas no final, o fator humano, ele influencia muito na escolha do candidato, com certeza. Principalmente os finalistas, né? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Irina Bezan, CEO da Talents Digital, e que trouxe um pouco para a gente essa leitura de como a inteligência artificial também faz parte de um processo de recrutamento nas empresas aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Irina, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, sempre bom ter você conosco aqui no Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto para você e para toda a equipe da Talents Digital aqui na RB. Obrigada, hein? Uma boa manhã. Obrigada aí para todos.